Vamos lá, o nosso convidado de hoje é um dos maiores especialistas em imigração no Brasil. E tá travado, que bacana. Então, já que tá travado, eu vou buscar aqui, ó. Já que não tem ali, eu tenho aqui. Ó. Andou? Não. Não andou ainda. A gente teve um pequeno problema. Pequeno problema no TP. Quem sabe faz ao vivo, meu amigo? Olha aí, aqui, ó. buscou o óculos. Olha aqui, ó. Nosso convidado de hoje é um dos maiores especialistas em imigração no Brasil. Visionário, empreendedor. Ele fundou em 2015 a primeira empresa brasileira no segmento, a Morar EUA. Utilizando o seu conhecimento técnico sobre processos de vistos de moradia e trabalho nos Estados Unidos. Formado em administração de empresas, Trevisan Escola de Negócios, ele se tornou uma referência no mercado e foi reconhecido internacionalmente. Seja muito bem-vindo, Roberto Spiegel! Muito bom. Que apresentação, hein, senhor? Você viu? Nem nos Estados Unidos. É isso aí. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Roberto, todo mundo te conhece, você tá sempre aqui no Pânico falando dessas oportunidades, né? Mas conta também da sua história, como você enxergou esse mercado lá nos Estados Unidos, foi a partir de uma demanda brasileira ou não, ou você foi tentar a vida lá? Uma necessidade sua? Legal a pergunta, e eu acho que isso tem tudo a ver também com o público, né? Para os empreendedores que estão começando ou que estão numa fase média, estão buscando novos horizontes. Eu acho que isso começa com uma necessidade minha, profissional ali na época, não ligado aos Estados Unidos ou chegar onde a Morar EUA chegou, mas sim de olhar um pouco mais para frente. Tive grandes mentores na minha vida e isso faz uma diferença absurda, porque às vezes a gente fica lá preso naqueles problemas ou naquela realidade que às vezes é difícil a gente sair porque é sempre girando em torno dela. Então a gente precisa de mentores. Eu tive o prazer, inclusive, de ser treinado pelo Tony Robbins, né? Não individualmente, mas em cursos que naquela época também eram turmas menores do que era hoje. E ali que eu vi a grande importância disso, né? Então, comecei lá, na verdade, em 2014 a gente abriu, a Morar EUA foi pré-Dilma e Aécio, né? Aquela disputa, aquele momento que eu olhando hoje para trás, eu vejo que foi um momento para o Brasil, acho que para o mundo também, que foi mais ou menos o mesmo momento, de bipolarização muito grande. Isso, de certa forma, ajudou a alavancar meu negócio também. Mas voltando para a pergunta original, olhar para novos mercados, né, buscar o que às vezes a gente acha que é impossível, né, fazer um negócio nos Estados Unidos, dolarizar, esse tipo de coisa, às vezes a galera fala assim, não, isso daqui tá distante, e não tá, cara. Hoje em dia o mundo, ele é menor do que a gente imagina. Então, como a gente gosta de falar nos Estados Unidos, é doable, né, é factível, né, desde que você tenha um direcionamento correto, enfim. Então, 2014 para cá são 10 anos de muita história, graças a Deus, com muitos prêmios, muita consolidação no mercado. Já fomos reconhecidos como um dos 10 melhores do mundo algumas vezes. Que legal, então, isso é uma história, como você falou da faculdade da Trevisan, nossa, você me fez lembrar da faculdade. Então, mas até aquele momento, lá em 2014, você estava aqui. Você estava aqui... Não, fiquei aqui. Como é que foi essa jornada? Eu fiquei ainda 6 anos depois, que até 2018, se não me engano, 2018 ou 2019, porque quando a gente começou a empresa Morar EUA, a história ela começa com eu reencontrando um grande amigo de vida, que é meu sócio até hoje, na verdade, e ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, por uma razão pessoal deles. Eles tinham feito um investimento na época daquele EB5, que é para tirar o green card através do investimento, na época de $500 mil, e aí ele tinha voltado para o Brasil, e eu reencontro ele e falo assim, e aí, Fê, qual a ideia? Eu já conheço ele há muito tempo. Ele falou, cara, todo dia a gente me chamando para sair para jantar, para perguntar como que faz para morar nos Estados Unidos. Ele falou, pô, você já tem um pouco de experiência no assunto, né? E eu tenho muita. Por que a gente não junta, a gente cria uma consultoria, faz alguma coisa? E como eu sempre amei Estados Unidos, eu vivo nos Estados Unidos desde que eu nasci, eu ia todos os meses durante muitos anos, com os meus pais, inclusive. Então eu falei, cara, é tudo que eu quero na vida, porque eu quero morar nos Estados Unidos. Então no final do dia, a Morar EUA foi criada porque eu queria morar nos Estados Unidos. Mas ela não veio dessa forma, né? Ela veio através desse convite, e a gente começou a estudar o mercado e viu que naquela época só existiam assim, eu quero morar nos Estados Unidos, então o que eu faço? Eu procuro um advogado de imigração. Nada mais óbvio. Só que
morar nos Estados Unidos, contar essa história para você mesmo, para tua família, você traçar essa jornada, ela não é um visto que faz isso, né? Então se eu falar, te dou o green card hoje, você vai fazer o quê? A grande maioria não sabe responder sobre isso, porque no final do dia, o visto ou o green card, ele não é o fim, ele é o meio, né? Então a gente viu que as pessoas precisavam de muito mais itens dentro dessa história do que só, entre aspas, o visto. Só o trabalho burocrático. Exato. No caso que um advogado faria. faz. Aí a gente falou, poxa, por que a gente não centraliza, faz um one-stop shop? Então hoje se fala muito de ecossistema, né? Eu tenho esse ecossistema há 10 anos montado na imigração, onde a parte de a empresa contábil, hoje o advogado de imigração, a law firm, ela é do nosso grupo, enfim, toda parte de investimento, toda a parte de internacionalização de empresa, de validação de diploma, ou seja, a gente tem hoje todas as empresas que auxiliam uma família que quer mudar para os Estados Unidos. Então, se você chegar com a tua família e falar assim, eu gostaria de mudar para os Estados Unidos, desde essa fala até a tua mudança, a gente vai te ajudar, inclusive te ajudando a criar essa história, né? O porquê que faz sentido para você. E a gente tem hoje até testes psicológicos dentro da empresa, pra gente ter caso que a gente fala, não é pra você, assim. Legal, porque tem que se preparar. até não passei ainda a palavra, mas é interessante porque quando você mora fora, eu morei, realmente tem essa penetração social, é muito mais no seu ideal, é muito mais legal no seu ideal do que realmente na prática, né? Exato. E você tendo acompanhamento, né, o entendimento também da experiência de vocês, contar com a experiência de terceiros, né? Isso é muito bacana. Porque e aí o ser humano, ele vive sempre numa pegada de a grama do vizinho é mais verde que a minha, né? Isso é normal do ser humano por alguma razão que não cabe a mim julgar. Agora cabe a mim ajudar os meus clientes a entrarem na realidade, porque o nosso valor da empresa é que os nossos clientes deem certo nos Estados Unidos. Então, uma das nossas frases é que a gente protege e cria oportunidade para os nossos clientes nos Estados Unidos. Basicamente é isso. Aí você fala proteger do quê? De tudo. Ou seja, do visto, do investimento, de não cair no conto, de não achar que tudo é uma maravilha, de que você vai fazer qualquer coisa nos Estados Unidos e vai dar certo. Porque o mundo do Mickey Mouse, né, quando você vai lá nas férias, ele é mas quando você vai viver, ele é outro. Então você tem que estar preparado, porque senão você vai ter um choque e isso vai dar errado. Cultural. É um choque cultural, imagina, completamente diferente. Aqui a gente precisa de frentista para abastecer nosso carro. Nos Estados Unidos, se você abaixar o teu vidro esperando alguém te atender, você vai ficar lá uma semana, porque ninguém vai te atender. Então essa é a maior e a menor forma de você mostrar como que culturalmente o país é diferente, né? Então tem que estar pronto, não adianta. E todo esse suporte você dá. Me diga uma coisa, de 10 anos para cá, 10 anos de atuação, esse número vem aumentando ano a ano? E quem é o seu principal cliente? Hoje, quem mais procura você para, de fato, residir nos Estados Unidos? Assim, absurdamente o número vem aumentando, mas assim, absurdamente. O que acontece, e aí é uma notícia, né? Eu sempre falo isso, para o país, quando a gente olha para o Brasil, o que está acontecendo é um horror. Porque a massa cinzenta, que é a massa pensante, tá indo embora. Então, engenheiros, médicos, dentistas. Então, vamos pegar a história da imigração, lá em 1980, quem que ia para os Estados Unidos? Era braçal. Então, era assim, era o cara para o garçom, ele era o jardineiro, ele era construção civil e tal. E as cleaners. E as cleaners, exatamente. Então, tem até hoje, né? Você fala, você vai lá tentar a vida, fazer qualquer coisa. Não, o cara hoje, ele sai de médico para ser médico. As leis dos Estados Unidos, dos estados, na verdade, alguns estados americanos já aprovaram o médico não precisar mais da residência médica para poder atuar. Ele pode fazer os 3 steps, que são 3 provas, e dali ele já pega uma licença parcial de 2 anos para trabalhar assistido, mas já trabalhando como médico, e depois como eu estou falando médico, que é a profissão mais difícil de revalidar. Você pega dentista, o cara sai daqui de ser dentista para ser um hygienist, por exemplo. Só que um hygienist, que é um higienista, ganhando 70, 80 mil dólares por ano, pô. Um dentista médio aqui no Brasil ganha 5 mil reais. Eu tô falando de um higienista ganhar 70 mil dólares no ano. Higienista, não tô falando de dentista, não. Não tô falando de cirurgia. Não. Cadente. Absolutamente. Só higienista. Engenheiros, a gente tem clientes engenheiros trabalhando na Tesla hoje. Alguns, a gente tem, ou seja, então quem tá indo embora, e eu falo assim, parece pouco, mas não é muito, o número vem aumentando assim absurdamente, tanto é uma verdade
que os prazos de processamento de visto, que eram de 8 meses, 9 meses, vai 1 ano. Há 2 anos atrás, um prazo de um EB2NW, que é um profissional qualificado que a gente faz o pedido do Green Card através desse caminho, demorava assim 1 ano e 8 meses. Hoje eu estou falando de 3 anos, 3 anos e meio. Estou falando depois de um ano e pouco de diferença. Isso é a quantidade de pessoas aplicando, assim, é absurdamente, é absurdo o número que está crescendo. Spiegel, você falou uma coisa para mim lá nos Camaros. Pra variar, nosso amigo Ventura fazendo a consultoria tete a tete. Claro, eu aproveito. Meu amigo, eu aproveito aqui cada segundo desse programa, porque aqui a gente aprende também. Isso aí. Que você falou o seguinte, que o problema é as pessoas não se prepararem. Elas querem, acreditam que é só chegar, e você falou assim, olha, se eu pudesse me preparar, esse era o... Então, o que precisa? Qual que é o primeiro passo? Ou quais são os primeiros passos? Qual é a primeira milha ali que a pessoa que, eu quero sair daqui, quero ir para os Estados Unidos, o que ela tem que fazer? A primeira coisa, assim, é consultar um profissional da área, né? Como você. Como eu, ou né, qualquer outro, enfim, para ele poder ver os caminhos legais para a família dele. Porque isso, ele vai ter uma noção, por exemplo, de custo de processo. O processo ele pode ser menos custoso ou mais custoso, dependendo do caminho, e isso vai, obviamente, exigir dele um planejamento financeiro. E aí, é que assim, a gente criou uma metodologia, eu criei uma metodologia dentro da Morarewa, que é uma metodologia que eu chamo de pirâmide de sucesso. Que a gente baseia um projeto de imigração como se fosse uma pirâmide mesmo. Ela tem 4 lados para sustentar essa pirâmide. Aí você fala, por que pirâmide? Porque são 4 lados apontando para o mesmo objetivo, que é ele dar certo nos Estados Unidos. Então, aí tem toda a metodologia. Mas isso, no final do dia, é para traduzir a ideia que está em 4ª dimensão, que a gente não consegue ver. Tipo, eu quero ir para os Estados Unidos. É muito não dimensional, muito né? Abstrato. É muito abstrato. Você precisa trazer isso daqui pro dia a dia. Como faz isso? Então a gente criou uma metodologia para chegar e isso se torna um cronograma de obra, um projeto mesmo, com tudo que tem que ser feito, com quanto tempo que vai demorar, quanto que vai custar, ou seja, para poder a pessoa poder chegar e falar, tá, se eu seguir isso daqui eu vou fazer, vai. Então, né, é um passo a passo. Então a primeira coisa é consultar para ver quem é você, quais as suas condições. Você está elegível e aonde que você quer chegar. Legal. Porque eu posso atender um cara que fala assim, eu fui convidado, aliás, direto eu sou convidado por grandes empresas para participar da tropicalização da marca deles para os Estados Unidos, porque eles querem levar. Por que hoje eles investem muito pesado nesse tipo de consultoria, nesse tipo de acompanhamento, até as grandes empresas? Porque olha quantas grandes empresas brasileiras foram e quebraram a cara. É isso aí. Porque não é porque o cara faz um bom macarrão aqui que ele vai fazer, que o macarrão dele vai fazer sucesso lá. Não é um bom hambúrguer ou qualquer coisa. Na área de alimentação de restaurante, quantos já não quebraram a cara nos Estados Unidos? Só que tem outras tantas empresas e marcas brasileiras que começaram pequenas nos Estados Unidos, que chegaram a não dar conta de número de pedido. Eu estava falando com um grande amigo que ele levou uma fábrica que ele tem aqui do Brasil para lá. Ele parou a operação nos Estados Unidos por não dar conta do tamanho de mala. Mala? Mala de viagem? Mala de viagem. Ele teve um problema logístico ali e tem um ex-cliente que ele tinha um negocinho de... como chama aqueles negócios de ossinho, um torcidinho assim de osso de cachorro, sabe aqueles? Sim. Parece um corinho. Isso. Eles fizeram um processo para homologar na Walgreens. O Walgreens é uma das grandes farmácias que tem nos Estados Unidos, são 7.000 lojas. Eles fizeram um processo para homologar. Eles tinham 2 fábricas, tem ainda. Uma em Salvador e uma em São Paulo. E aí eles colocaram o produto numa prateleira teste do Walgreens. Prateleira teste. O pedido de teste, ele teria que parar a fábrica de Salvador por 1 mês para atender. Uau. Então assim, aí ele falou, opa, acho que esse game não é para mim. E o cara teve que dar um passo para trás. Porque o mercado americano é outro bicho. É um bicho... É outro nível de dinheiro, é outro nível de consumo. Não é o que a gente está acostumado com o Brasil. Lá é outro... Vocês têm experiência dos Estados Unidos, vocês sabem, assim, é impressionante. Ô Roberto, me tira uma dúvida, por favor. Eu estava lá 2 semanas atrás
E o Trump puxou um freio de arrumação lá para dar uma ajeitada na casa, porque estava meio desordenada a coisa. Como é que você tem sentido a política de imigração dele? E a segunda que eu emendo aqui qual é o percentual de êxito? Porque obviamente nem todos vão conseguir o visto, Lógico. Nem todos vão conseguir morar lá. Então qual é o percentual de êxito que vocês têm? A cada 100, quantos efetivamente conseguem? E como é que você tem percebido essa política de imigração do governo Trump? Eu vou começar pela última. O nosso nível de êxito é de 99,4%, porém a gente não aceita todos os casos. A gente tem uma análise do meu time jurídico de olhar e falar, olha, não tem caso, ou teu caso pode ser bom, mas você tem que se preparar e aí você precisa disso, ou nós aceitamos teu caso. Você não vende por vender, né? Não porque é muito dinheiro envolvido. Você faz uma aplicação antes. Aí a pessoa vai preencher a aplicação. Por isso que a gente faz uma consulta. Lógico. Emocional. Muito, gente. Muito. Pra você ter ideia, a gente teve um caso de um cliente, hoje eu estava no telefone com ele, que é um caso assim, relativamente simples. E ele teve o visto negado. Lembrando que é discricionário, né? Ou seja, o agente da imigração, ele pode virar e falar, cara, esse caso passa, esse caso não passa. Você vê cada absurdo, inclusive, né? Mas, de novo, é discricionário. Então, o agente da imigração ele tem o poder de fazer o que ele quiser. Bom, ele teve o visto dele negado recentemente. E aí ele me ligou tal, e é um cara que ele se tornou próximo meu. E ele falou, cara, eu sabia, né, que pode dar certo, pode dar errado e tal. E eu mesmo virei pra ele e falei, não, cara, tá tudo bem, fica aí, tá tudo tranquilo. Eu faço questão, a gente vai reaplicar tudo, a gente vai fazer tudo. Porque o teu caso, assim, não tem uma mentira, não tem absolutamente nada, assim, ele é limpo e eficiente, não tem por que negarem. A gente vai reaplicar o caso, não tem custo, não tem nada, a gente reaplica. Ele falou, você vai fazer isso? Eu falei, lógico que eu vou fazer. A gente assumiu uma responsabilidade moral com a tua família. Então, assim, de novo, a gente não pode garantir resultado. Porque isso, o meu trabalho, ele não é de fim, ele é um trabalho de meio. Mas dá para eu garantir que eu vou estar do lado do meu cliente, que eu vou dar um suporte para ele. E eu não vendo a qualquer custo, porque assim, é sonho, é grana, é filhos. Quando um casal nos procura, ele fala assim, eu quero que meus filhos cresçam ali, porque eu tô buscando um lugar melhor para minha família, porque isso, porque aquilo. Então, se eu pegar aquele dinheiro dele e usar de qualquer maneira, né, ou seja, é só pra gente ficar rico e ponto final, pode ser que cumpra a função da gente ficar rico, mas não vai cumprir a outra função, vai ser aquele voo de galinha, né? E aí é um erro de muitos empreendedores, né? Voltando ao público. Quando o cara tá no meio de uma jornada ou no começo, por muitas vezes ele fica só olhando pro dinheiro, e o dinheiro ele não é nenhuma solução dos problemas dele, na verdade, ele é resultado de um processo bem feito. Por isso que a gente cresceu muito em todos esses anos. E sobre a política do Trump, minha leitura é muito simples, assim, ele tá dando um recado pro mundo, primeira coisa, falando assim, aqui tem regra, e eu vou mostrar como essa regra ela tem que ser aplicada. Então, por isso que ele tá fazendo limpa, quando foi isso, semana passada, se não me engano, ou ontem, antes de ontem, agora não lembro, eles revogaram o green card de um apoiador do Hamas. Saiu em todas as mídias agora, ou ontem, antes de ontem, agora não lembro direito. O que ele está fazendo? Ele está mostrando para o mundo que imigração não é direito. Você não tem direito nenhum. É uma concessão. Um benefício. E esse benefício ele pode ser revogado. Isso aí, concessão. O país é nosso, quem cuida somos nós, as regras são essas, as leis são essas. Você quer vir, você vem da forma correta. Então, eu, como um profissional, né, da área, eu fico feliz. Não é que eu fico feliz porque vai aumentar a clientela, não, eu fico feliz porque hoje é o país onde eu moro, né? Querendo ou não, eu vejo as coisas acontecendo e eu falo, cara, cada política é incrível que está fazendo cada vez mais o país dar certo. Ele dá um tiro no pé aqui, dá um tiro no pé ali, isso é normal, né? Isso é do ser humano, mas eu vejo essas políticas ajudando a economia americana cada vez mais em médio e longo prazo, principalmente. Pode, inclusive, dar uma sofrida agora, porque de tirar os ilegais e tá tendo a caça às bruxas lá, pode tirar muito trabalhador, pode fazer falta, mas o que ele vai fazer do outro lado? Obrigatoriamente, favorecer quem tá vindo no processo legal.
da forma correta. Então aquele departamento de eficiência tal, eles estão buscando como melhorar, como aprimorar os caminhos para que o negócio aconteça da forma correta, com uma velocidade maior. Departamento de eficiência do Musk? Do Musk, Então eles estão buscando cada vez mais melhorar esses processos, porque a imigração ela é extremamente burocrática e lenta. É um negócio absurdo. Pô, que aula, hein? Muito sensacional. Né? Uma aula com o Spiegel aqui, pô, bacana. Com mais vontade. Mas, cara, a realidade, ela se impõe, Ricardo Não Ventura. Pô, vai fazer falta, sabe o que faz falta quando você mora fora? É o arroz e feijão. Isso faz. Isso faz falta. Isso faz. Acho que é o que mais faz falta.